aí, galera? Muito boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que hora que você está vendo esse vídeo. Estamos aqui em mais um episódio do nosso canal Rev Física. Porque aqui, meu irmão, aqui a física é pesada. Roda a vinheta aí, Filipão. E aí, galera, espero que todos estejam aí tranquilinhos, todos contentes aí nos seus assentos, prestando atenção nesse videozinho aqui de física e tal. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo da ótica. Vamos falar de um fenômeno específico e já começar com um sistema óptico que funciona baseando-se nesse fenômeno, que é a reflexão da luz, ok? A luz, quando ela incide em uma superfície muito polida, por exemplo, um espelho, ela sofre o fenômeno da reflexão. Esses fenômenos não acontecem sozinhos. O que eu quero dizer? Pode acontecer, dependendo da superfície, reflexão, absorção, refração, pode ser uma reflexão difusa, mas nas superfícies muito polidas, a reflexão é o fenômeno mais evidente, tá? E algumas leis, são duas leis na verdade, da reflexão que baseiam o funcionamento dos sistemas ópticos que refletem a luz. Por exemplo, os espelhos. Você já usou um espelho, não usou? Ah, já! Vai lá escovar o dente, chique, para lá e para cá. Faz escova quando escova o nosso dente. Música do Mundo Bita, acredita, rapaz? Meu filhinho vê, muito louco, eu lembrei. Mas tá lá no espelho, olha lá, ó. Beleza? Você vai lá se maquiar, tá? Ou vai lá fazer a barba, ou vai lá ver se ficou legal aquela roupa. Você usa um espelho. A base de funcionamento de um espelho, o fenômeno que ocorre em um espelho é a reflexão. Então eu vou colocar um slide aqui no cantinho, aqui, ó, para você ver as duas leis da reflexão. Nós temos um raio que incide, que é chamado de raio incidente, beleza? Pode ser índice ciso, índice molar, índice canino, tem que ser incidente. Que bom! Tem aqui o raio incidente, ele incide num ponto de incidência e reflete. Então você tem um raio refletido. Ali entre esses dois raios nós temos uma reta muito importante que a gente precisa passar, que é denominada reta normal. Entre a reta normal e um raio incidente nós temos o ângulo de incidência. E entre a reta normal e o raio refletido nós temos o ângulo de reflexão. Belezeira? Então o raio incidiu, refletiu, formando um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão com a reta normal. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: tanto o raio incidente quanto a normal, quanto o raio refletido fazem parte de um mesmo plano. Observe no slide que a gente tem um plano mostrando isso. Essa é a primeira leizinha. E a segunda leizinha é a lei que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso acontece sempre, meu amigo. Não interessa se a superfície é plana, se ela é torta, se ela é rugosa. Em cada raio nós vamos ter um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão que são iguais. Beleza? Então essas são as duas leis da reflexão. Usando essas duas leis da reflexão, a gente vai construir imagens. Ainda falando dessas leis, eu vou colocar aqui um outro slide para você identificar aqui qual que é o ângulo de incidência e qual que é o ângulo de reflexão. Observe ali, ó, na parte mais de baixo da figura, que a gente tem um raiozinho vermelho incidindo no espelho e refletindo. E nós temos um transferidor ali. O transferidor vai permitir que a gente determine o ângulo. Olha lá, dá uma olhadinha, eu vou esperar aqui um segundo. Isso, passou mais, mas tudo bem. Quanto é o ângulo de incidência ali se você fizer a medida? Observe. 0, 10, 20, 30 graus, certo? Esse é o ângulo de incidência. Depois você observa que o ângulo de reflexão também deve ser 30 graus. Como eu disse para vocês, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isto é uma das leis da reflexão, tá? Que nós vamos usar muitão. Nós vamos usar muitão para mostrar como que a imagem se forma no espelho plano. Aqui o espelho plano. Xalala, xalala, xalala. Esse é o famoso espelho plano, ó. Que você vai fazer a barba e tal. Nossa, tomei um susto agora, rapaz. O negócio reflete mesmo. Deus me livre e guarde. Então, olha só. Como que se forma uma imagem num espelho? Ó, eu vou colocar aqui já um slide. Eu vou pegar o espelho e vou colocar ele assim, ó, de perfil, manjou? A superfície refletora vai estar aqui em cima. E você vai estar vendo o perfil. E eu vou mostrar os raios de luz incidindo
e os raios de luz refletindo, sacou? Então olha só, aqui ó, nesse slidezinho, você pode... Caiu o espelho, se quebrou, quantos anos de azar? 7. O 7, eu já falei do 7, cara. O 7 é muito louco, o Vapo, 7 maravilhas da natureza, 7 pele, Vapo. Então olha aqui, ó, voltamos aqui no slide, então a gente vê os raios de incidência. Nós temos um ponto objeto, imagina uma lâmpadazinha, tá? Na frente do espelho, a gente diz que é um ponto objeto real, ok? E eu fiz 3 raios de luz. Nesses 3 raios de luz eu deveria medir o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e os raios refletidos. Quando a gente pega e olha no espelho, assim, ó, quando a gente observa aquela imagem, galera, na verdade os raios que estão chegando pra gente são os raios refletidos. Isso nos dá uma sensação de que eles estão vindo lá de dentro do espelho, sacou? Essa sensação visual é o que a gente chama de imagem. Essa imagem estando dentro do espelho, ela tem uma natureza que a gente chama de virtual. Então, para um objeto real, a imagem conjugada por um espelho tem a natureza virtual. Essa é uma das características da imagem. Outra característica da imagem que a gente precisa conhecer é o seu tamanho em relação ao objeto. Veja bem, em um espelho plano, pessoal, o tamanho da imagem é sempre o mesmo tamanho do objeto. Tá, ô Ganso, mas e quando eu vou me afastando do espelho? Ora, quando você vai se afastando do espelho, o que vai acontecendo com a sua imagem? Ela vai afastando também. Rapaz, se você afastar do espelho e a sua imagem estiver vindo junto, corre. Mas corre muito, porque é o demônio. A hora que você afasta do espelho, a sua imagem tem que afastar também. Porque a distância da imagem ao espelho é sempre a mesma distância do objeto até o espelho. Então essa é outra característica importante aí do espelho plano, a simetria. E o tamanho da imagem, apesar da gente achar que vai diminuindo, na verdade não. É sua sensação visual. Como a imagem está ficando mais distante de você, a sensação pelo ângulo de visão que a gente vê a imagem nos dá a sensação de que ela é menor. Quando na verdade, amiguinho, é sempre do mesmo tamanho. O tamanho da imagem é sempre o mesmo tamanho do objeto. Se for um caso de um objeto extenso, a gente deveria fazer da mesma maneira. Dá uma olhadinha nesse outro slide aqui, ó. Pegar o raio incidente, o raio refletido e chegar lá no olho do observador. Sempre lembrando que as leis da reflexão são todas mantidas, as duas, ok? Principalmente que nos dá mais a noção de onde está a imagem, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, sacou? Então essas são as características da imagem. Uma outra característica da imagem importante no espelho plano é a seguinte. Quando a gente levanta o braço direito, a gente está se olhando no espelho. Imagina você se olhando no espelho. Se você quiser, faz aí no teu quarto, pausa aí o vídeo, vai lá e levanta o braço direito assim. Qual o braço que a sua imagem levantou? O esquerdo. Se você levanta o seu braço esquerdo, qual é o braço que a sua imagem levantou? O braço direito. Observe que essa imagem tem uma característica que a gente chama de reversão. A imagem é revertida. Cuidado para não achar que ela é invertida, que aí você estaria de ponta cabeça. Não, ela é revertida. Por isso, ó, dá uma olhadinha nesse último slide aqui, ó. Tá vendo como tá escrito a palavra ambulância? Tá vendo como tá escrito? Você fala assim, meu, que retardado que colocou assim a palavra, né? Ambulância, bombeiro, reportagem, escrito de um jeito imbecil desse daí. Não, meu amigo, é a reversão. Saca só, quando a gente olha pelo retrovisor do carro e lê essa palavra, por conta da reversão, ela foi escrita de uma maneira que na hora que você lê pelo espelho, vai estar escrito bonitinho. Você vai ver lá, né? Você vai ler ali no espelho. Ambulância, você vai saber que a galera ali tem que passar no gás ali para levar alguém que tá lá detonado dentro daquela ambulância, ó. Vaza, sacou? Usando aí a reversão numa aplicação prática, belezeira? Toda a região que a gente visualiza por reflexão no espelho plano, galera, é denominado campo visual. E esse campo visual depende do tamanho do espelho e depende da posição do observador. É muito fácil você perceber isso. Pega um espelho e faz assim, ó.
coloca ele aqui e fica numa posição. Muda a posição, vai um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, olhando pelo espelho e veja como a região aonde você está observando por reflexão no espelho muda. Essa região que você visualiza por reflexão no espelho é denominado campo visual. Então é isso, galera. Nesse vídeo de hoje, né, o que a gente estudou, o que a gente discutiu? As duas leis da reflexão e um dos sistemas ópticos que funcionam refletindo a luz, que é o espelho plano. Valeu? Então, galerinha, se curtiu, se não curtiu, se você fechar, clica aqui, mano. Clica aqui, ó. Inscreve aí, aciona lá o bagulhinho pra você receber notificação. Porque aqui, rapazinho, menininho, menininha, amiguinho, amiguinha, o pau come, belezeira? A física é pesada. Até a próxima, amiguinho. Valeu! É física. Aqui a física é pesada.